se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. Lenda da luz que guia os viajantes no sudoeste. No coração do sudoeste, há uma lenda que percorre gerações. Contam os anciãos que, nas noites mais escuras, uma luz misteriosa aparece para guiar aqueles que se perdem nas vastas planícies desertas. Essa luz, dizem, é um espírito benevolente que protege os viajantes dos perigos ocultos do deserto. Mas, para outros, a luz é um aviso, um sinal de que algo sobrenatural está por perto. Antônio, um jovem viajante curioso, decidiu cruzar o deserto em busca de aventuras. Ele ouviu histórias sobre a luz desde criança, mas nunca acreditara realmente nelas. Agora, diante da imensidão do deserto e das sombras que se alongavam ao cair da tarde, começou a se perguntar se aquelas histórias tinham algum fundo de verdade. Conforme a noite caía, Antônio percebeu que havia subestimado o deserto. O frio da noite cortava sua pele, e o silêncio era perturbador. Ele acampou em um local que parecia seguro, mas não conseguia afastar o pressentimento de que estava sendo observado. Cada ruído, cada sopro do vento, parecia carregar um sussurro antigo. Quando o céu escureceu por completo, Antônio notou um brilho à distância. Era uma luz suave, como a chama de uma vela, balançando ao ritmo do vento. Intrigado e um pouco assustado, ele tentou ignorar a visão. Mas a luz não desaparecia, apenas se aproximava lentamente. O jovem sentiu um arrepio subir pela espinha. Seria essa a luz da lenda? Estaria ele prestes a testemunhar algo que jamais poderia explicar? Ele se perguntou se deveria seguir a luz ou permanecer onde estava, mas algo dentro dele o impulsionava a descobrir a verdade. Decidido a enfrentar seu medo, Antônio se levantou e começou a caminhar em direção à luz. Cada passo parecia pesar mais que o anterior, como se o deserto tentasse segurá-lo. No entanto, ele não desistiu, determinado a desvendar o mistério que o intrigava desde a infância. À medida que se aproximava, percebeu que a luz tinha uma estranha beleza. Não era uma chama comum. Parecia feita de energia pura, flutuando sem qualquer fonte visível. Sua intensidade oscilava, como se reagisse aos sentimentos de Antônio. Quando estava a poucos metros da luz, ela parou. Flutuando diante dele, como se estivesse esperando. O coração de Antônio disparou. Agora não havia mais volta. Ele precisaria fazer uma escolha. Antônio parou diante da luz flutuante, tentando decifrar o que via. Ela não se parecia com nada que ele conhecia, uma esfera de brilho prateado que parecia pulsar, como se tivesse vida própria. Por um momento, ele pensou em voltar para o acampamento, mas algo naquela luz o convidava a seguir em frente. De repente, o silêncio do deserto foi rompido por um som suave, quase um sussurro. Antônio olhou ao redor, procurando a origem, mas não havia ninguém ali. O som parecia vir do próprio vento, ou talvez, da luz. Não tenha medo, dizia a voz. Eu sou a luz que guia os viajantes perdidos. Assustado, Antônio recuou alguns passos. Ele tentou convencer-se de que estava apenas imaginando coisas, mas a voz soava clara em sua mente. Se você está aqui, é porque busca algo além do que seus olhos podem ver, continuou a voz. Siga-me, e eu lhe mostrarei o caminho. Apesar do medo, a curiosidade de Antônio falou mais alto. Ele sabia que, se recuasse agora, jamais teria outra chance de desvendar aquele mistério. Então, decidiu confiar na luz. Eu o seguirei, disse, sua voz tremendo ligeiramente. A luz começou a flutuar suavemente, movendo-se pelo deserto. Antônio seguiu seus passos, sentindo que cada metro percorrido levava para mais longe da realidade que conhecia. A paisagem ao redor parecia mudar. As dunas assumiam formas estranhas, como figuras esculpidas pelo tempo. Enquanto caminhava, a voz continuava a falar. Há muito tempo, eu era um viajante como você. Perdido neste deserto, fui guiado por uma luz. Agora, sou eu quem guia os que se perdem. Mas poucos têm coragem de me seguir até o fim. Antônio sentiu um arrepio. Por que eu? Perguntou. Por que me escolheu? Por que você busca respostas? Respondeu a voz.
E apenas aqueles que buscam de coração aberto podem enxergar a verdade que eu guardo. Mas o caminho é perigoso. Você precisa confiar em mim até o fim. Enquanto seguia a luz, Antônio começou a perceber mudanças ao seu redor. As estrelas no céu pareciam mais brilhantes, e o vento trazia sussurros que contavam histórias antigas. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma presença estranha, como se algo ou alguém o observasse das sombras. A luz flutuava diante dele, mas o jovem começou a duvidar de suas intenções. E se isso for uma armadilha, pensou. E se eu estiver sendo guiado para minha própria ruína? Essas dúvidas pesavam em sua mente, tornando cada passo mais difícil. Percebendo a hesitação de Antônio, a luz parou. Eu sinto suas dúvidas, disse a voz. Mas lembre-se, todo viajante precisa escolher em quem confiar. A luz pode guiar ou cegar. Cabe a você decidir se continuará ou se voltará. Antônio olhou para trás. O deserto parecia ainda mais vasto e desconhecido do que antes. Ele sabia que, se voltasse agora, se perderia para sempre. Não havia outra escolha senão continuar. Mas, conforme prosseguia, a presença sombria parecia se aproximar. Em um momento, ele pensou ter visto uma figura encapuzada à distância. Observando, sentiu o coração acelerar. Quem está aí? Gritou, mas não obteve resposta. A voz da luz tornou-se mais firme. Não dê ouvidos às sombras. Elas tentam desviar você do caminho. Lembre-se, a luz só pode guiar quem confia. Antônio respirou fundo. Decidido a ignorar seus medos, voltou a seguir a luz. Mas sabia que a jornada estava longe de terminar. Após horas caminhando, Antônio chegou a um lugar que parecia diferente de tudo que já havia visto. À sua frente, erguiam-se ruínas antigas, meio enterradas nas areias do deserto. A luz parou diante de uma grande porta de pedra, esculpida com símbolos que ele não reconhecia. De repente, a porta se abriu lentamente, revelando um salão iluminado por tochas que não queimavam com fogo comum. Entre, disse a voz. Você chegou ao seu destino. Antônio hesitou. O que é este lugar? Aqui repousa o conhecimento dos antigos viajantes, respondeu a voz. Este é o santuário daqueles que buscam a verdade além das estrelas. Ao entrar no salão, Antônio viu uma figura imponente à sua frente. Um homem de longas vestes, com olhos que brilhavam como a própria luz. Eu sou o guardião do caminho, disse ele. Poucos chegam até aqui. Você é digno de ouvir a verdade que guardamos. Antônio se ajoelhou, sentindo-se pequeno diante do guardião. Por que fui escolhido? Perguntou. Por que você tem coragem de buscar o que muitos temem? Respondeu o guardião. Mas a verdade tem um preço. Está preparado para ouvi-la? O guardião aproximou-se de Antônio e colocou a mão sobre sua cabeça. Em um instante, o jovem foi tomado por uma visão. Ele viu o passado e o futuro, o começo e o fim de todas as coisas. Viu como a luz havia guiado viajantes ao longo dos séculos, protegendo-os das sombras que habitam o mundo. Agora você entende, disse o guardião. A luz é o símbolo da esperança. Mas também é um fardo. Aqueles que a seguem devem estar dispostos a carregar sua sabedoria e proteger os que estão perdidos. Antônio levantou-se, sentindo-se transformado. O que devo fazer agora? Você será o próximo guardião do caminho, respondeu o guardião. A luz o escolheu. Sua missão é guiar os viajantes perdidos e protegê-los das sombras que espreitam nas trevas. A luz que o guiara até ali aproximou-se novamente. Desta vez, ela parecia ainda mais brilhante, envolvendo Antônio em um abraço caloroso. Você não estará sozinho, disse a voz. A luz estará sempre com você. Quando Antônio deixou o santuário, percebeu que o deserto já não parecia tão assustador. Agora, ele carregava consigo a luz que guiaria outros viajantes. E, assim, a lenda continuou, passando de geração em geração. E, nas noites mais escuras, aqueles que se perdem no deserto ainda podem ver a luz misteriosa, flutuando ao longe. Uma promessa de que, mesmo nas maiores trevas, há sempre uma luz que guia.